O destino de hoje é essa cidade no noroeste da Polônia. Estetino tem mais de 9 séculos de história. São casas aí que foram construídas ali no século XV, no século XVII mais ou menos. E apesar dos danos da Segunda Guerra Mundial, esse lugar conseguiu preservar um rico patrimônio, como esse castelo, onde morou na infância aquela que seria uma das principais imperadoras da Rússia. E olha, esse é um lugar bastante importante porque foi aqui nesse castelo onde morou a Catarina II. E aqui eu visitei uma prisão do período medieval. Aqui funcionavam as antigas masmorras, né? Enfim, as antigas prisões que existiam lá na Idade Média. E essa cidade fica numa região que, curiosamente, levou parte de sua cultura ao Brasil. Cześć, jak się masz? Bom, você não entendeu nada, né? Mas, na verdade, eu acabei de falar, olá, tudo bem? Uma saudação em polonês, porque hoje eu estou aqui na Polônia, eu vim até a cidade de Estetino, uma cidade que fica bem perto da fronteira com a Alemanha, fica mais ou menos, olha, a 150 quilômetros de distância da capital do país, da cidade de Berlim. E Estetino é, na verdade, o nome em português daqui. Em polonês, esse lugar tem um nome um pouco mais complicado. Eu até tentei aprender aqui para fazer essa abertura aqui. Olha, vamos tentar, né? Stettin. Bom, esse é um nome aqui dessa cidade aqui na Polônia. E me desculpe aí, talvez se você for polonês e estiver acompanhando essa reportagem especial, ou talvez você é brasileiro como eu e acabou aprendendo já polonês, mas tentei aí, a meu jeito, mas a gente vai então de pronúncia em português Estetino. Olha, e essa é uma cidade com 400 mil habitantes, fica no estado chamado de Pomerânia Ocidental. E essa é uma região que, na verdade, já pertenceu a vários países, né? Já esteve aí sob o domínio tanto da Alemanha, do estado aí do antigo Reino da Prússia, também da Suécia. E aí, desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa região aqui acabou retornando à Polônia. O que aconteceu foi que, ao final da Segunda Guerra Mundial, a região chamada aí de Pomerânia foi dividida. Uma parte ficou para a Alemanha e a outra parte ficou aqui para a Polônia. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, bombardeios que aconteceram aí entre 1944 e 1945, cerca de 40% do centro histórico acabou sendo destruído e muitas das casas que tem hoje em dia aqui na cidade, né, casas históricas aí com uma arquitetura de vários séculos, são casas que, na verdade, foram reconstruídas depois da Segunda Guerra Mundial. E aí tem um outro aspecto que me chamou também bastante atenção aí quando eu estava pesquisando aqui sobre essa cidade aqui na Polônia, é que com o fato aí da Polônia ter assumido o controle aqui dessa região, da Pomerânia Ocidental, a maioria dos alemães que moravam por aqui, eles tiveram que deixar essa região, foram expulsos daqui e foram trazidos poloneses de outras regiões aqui do país para morar aqui nessa região. Então, são aspectos históricos que chamam bastante atenção, até porque a saída, né, essa expulsão de muitos alemães daqui e a vinda de poloneses de outras regiões, isso acabou, obviamente, mudando bastante a identidade cultural aqui dessa região da Polônia. Exatamente por causa das consequências da Segunda Guerra Mundial, Estetino tem em sua maioria construções mais modernas, mas ainda mantém vários monumentos históricos. Um dos lugares que eu visitei aqui foi essa catedral com 6 séculos de história. E olha, um dos lugares aqui no centro histórico que recebe bastante visitantes, essa igreja que está aqui atrás de mim é a igreja de Santiago. É um marco aqui na cidade, até porque, olha, é uma igreja que foi construída no século XIV, é a segunda igreja mais alta aqui da Polônia. Ela tem uma torre, olha, de 110 metros, uma torre que, enfim, faz parte aqui da paisagem urbana aqui da cidade de Estetino. E essa torre, ela fica aberta aos visitantes, ou seja, você pode subir lá e ter uma vista panorâmica aqui da cidade de Estetino. A Catedral de Estetino foi construída no estilo gótico em tijolos e é uma herança do período medieval. O templo resistiu a guerras, passou por várias restaurações ao longo da história, como depois da Segunda Guerra Mundial.
e juntamente com a Igreja Católica no país, também sobreviveu ao domínio de vários impérios que trouxeram suas próprias religiões. A Polônia é, aliás, um dos países mais católicos do mundo. Apesar da queda no número de fiéis, principalmente entre os mais jovens, cerca de 70% da população ainda se identifica como católica. E depois de conhecer o interior da igreja, eu fui até a Torre da Catedral. Bom, e aqui você tem uma pista panorâmica da cidade, dá para você observar aqui os vários cantos aqui da cidade de Szczytno, enfim, uma cidade que tem muitas partes mais históricas, mas também hoje em dia aí, muitos edifícios modernos, né, muitas áreas verdes. Ali mais à frente tem um parque bastante grande. Enfim, aqui é a cidade de Szczytno, aqui na Polônia, essa vista panorâmica aqui da cidade. Szczytno fica às margens do rio Oder, que liga a cidade ao Mar Báltico. A proximidade com o mar permitiu, na Idade Média, que esse lugar fizesse parte da chamada Liga Hanseática. Essa rota comercial possibilitava a troca de produtos entre importantes cidades do norte europeu entre os séculos XIII e XVII. E a Liga Hanseática trouxe a Szczytno, na época, uma grande importância econômica e política na região. E parte desse legado está nas casas e prédios aqui do centro histórico. Olha, um dos lugares turísticos aqui de Szczytno, essa praça é a praça central aqui da cidade. Olha, esse é um lugar que existe desde o século XIII. E aqui você tem tanto essas casas mais históricas, olha, são casas aí que foram construídas ali no século XV, no século XVII mais ou menos, mas são construções que precisaram ser reconstruídas, restauradas aí depois da guerra, né? Essas construções foram aí restauradas aí entre os anos 50, 60 e mais ou menos, e hoje elas dividem espaço tanto aí com prédios mais modernos. Aqui também fica o prédio da antiga prefeitura aqui de Szczytno, e é um ponto de encontro aqui tanto para os visitantes como também para os moradores aqui da cidade. Aqui tem vários cafés, também vários restaurantes, enfim, um lugar também bastante turístico aqui na cidade de Szczytno, aqui na Polônia. Essa praça no centro histórico surgiu justamente na época em que a cidade fazia parte da Liga Hanseática. Aqui era o centro comercial e político de Szczytno. E é claro que aqui na Polônia eu deveria provar comida típica do país, né? Mas aqui nessa praça eu encontrei esse restaurante brasileiro e aí eu tive que fazer uma parada para matar a saudade da nossa tradicional coxinha. E seguindo o meu trajeto por aqui, a 2 quarteirões dessa praça histórica, fica outra construção bastante importante da cidade. Olha, eu cheguei aqui no Castelo Ducal de Szczytno, bom, um lugar que também foi conhecido aí durante muito tempo como o Castelo dos Duques da Pomerânia. E olha, esse é um lugar bastante importante porque foi aqui nesse castelo onde morou a Catarina II. A Catarina II ficou conhecida como Catarina Grande porque foi uma das governantes mais poderosas da Rússia. Imperatriz do país entre 1762 e 1796, ela ajudou a expandir o território russo e a promover grandes reformas. Catarina nasceu com o nome de Sofia, e essa cidade era na época ainda parte de um pequeno ducado do Reino da Prússia, o reinado que antecedeu o que hoje é a Alemanha. O pai dela era oficial do exército e comandava essa grande fortaleza onde ela morou na infância. A origem nobre dela permitiu o casamento com o futuro imperador da Rússia, Pedro III, e foi aí que ela recebeu o nome de Catarina. E depois de 17 anos de casada, bastaram 6 meses do marido no poder para que ela liderasse um golpe contra ele e assumisse o trono como imperatriz. O Castelo Ducal aqui de Szczytno, ele começou a ser construído no ano de 1346 e olha, ao longo dos séculos, esse castelo acabou passando aí por várias remodelações, né, principalmente na parte arquitetônica, e
A característica que ele tem hoje é uma característica renascentista, que, enfim, é bastante presente em construções, principalmente aqui do norte, aqui da Europa. E é uma característica que foi deixada aí por uma das últimas reformas aí que aconteceram aqui nesse castelo, isso lá no século XVI. Só que, olha, durante a Segunda Guerra Mundial, infelizmente, esse castelo acabou sendo alvo de vários bombardeios. Isso porque, durante a Segunda Guerra, essa cidade ainda pertencia à Alemanha. E, olha, aqui havia uma grande indústria militar aí das forças nazistas. Então, a cidade, infelizmente, acabou sendo alvo das forças aliadas e, obviamente, que foi necessário aí uma série de restaurações aqui na arquitetura desse castelo. Enfim, várias partes aí da construção acabaram sendo afetadas e essas restaurações aconteceram ali entre as décadas de 1950 e 1980, mais ou menos. E hoje em dia, o Castelo Ducal de Estetino aqui é um espaço cultural bastante importante aqui dessa cidade. Enfim, tem um palco ali, tem vários bancos, as pessoas sentam ali para acompanhar várias apresentações artísticas, enfim, um ponto de encontro também importante aqui nessa cidade. Nesse pátio do castelo também há várias exposições históricas sobre essa região da Polônia. E aqui também estão obras de artistas poloneses reconhecidos que retratam a cultura local como a vida portuária. Essas salas ficam nos porões do castelo e recebem várias exposições temporárias que também contam com elementos da arte contemporânea. E aqui eu também visitei essa torre de 55 metros de altura, mas nem imaginava a quantidade de degraus que teria pela frente. A torre aqui é relativamente bastante alta e, bom, aqui não tem elevador não. O jeito é ir de escada mesmo. E essa escada tem 200 degraus. Bom, por um curto momento comecei a me arrepender de ter decidido visitar a torre aqui, porque é realmente muito alto. É um lance de escada atrás do outro. Quando você acha que está chegando, ainda não chegou. Mas estou por aqui, eu já tenho que encarar, né? Depois de lances de escada que não acabavam mais, bom, finalmente cheguei aqui até o alto. Olha, o esforço realmente valeu a pena. Daqui dá para eu ter uma visão mais panorâmica, né, de como que é o castelo de fato, como que é essa arquitetura bastante impressionante e também um pouco mais aqui da cidade de Estetino, né? E depois de passar por essa outra exposição com vários objetos medievais, como essas espadas e armaduras, além desses móveis, eu cheguei até essa porta. Essa escada bastante íngreme leva a outro porão do castelo, um lugar, aliás, bastante sombrio. Esse também é um lugar bastante visitado aqui no castelo. Aqui funcionavam as antigas masmorras, né? Enfim, as antigas prisões que existiam lá na Idade Média. Essas prisões aqui funcionaram ali entre os séculos XIV e XVIII, mais ou menos. E para a gente entender, né, por que aqui ficavam as prisões, por que as prisões ficavam nos castelos, isso porque os castelos, enfim, não eram um lugar apenas onde moravam os nobres, né? Mas naquela época, lá no período medieval, também eram centros da administração pública, né? Também centros judiciais para onde os prisioneiros da cidade acabavam sendo enviados. As prisões da Idade Média ficavam nos porões do castelo para dificultar qualquer tentativa de fuga. E apesar das luzes que orientam os visitantes hoje em dia, no passado as prisões eram bastante escuras e nada salubres. Como dá para ver com a representação desse esqueleto. E assim eram as correntes usadas pelos presos, o que mostra a crueldade daquela época. E a praticamente 2 quarteirões do castelo, eu encontrei esse outro local que, por mais que hoje em dia pareça bastante moderno, também faz parte da história da Imperatriz Catarina Grande.
É só ver a quantidade de turistas que sempre param por aqui. E ela nasceu nesse prédio, onde tem essa placa relativamente simples, né? Mas que mostra a importância que ela teve, que ainda tem para a história aqui da cidade. Enfim, é um prédio comercial, um prédio empresarial, onde está uma seguradora. Então, quando estou gravando aqui, muitos funcionários entrando, saindo, enfim, clientes aqui é onde funciona essa empresa. Mas é um prédio com uma importância histórica muito grande e também o tempo que eu estava esperando aqui, né, para começar essa gravação, o tempo todo passam turistas aqui, o pessoal vem para tirar foto aqui dessa placa, porque é uma placa bastante significativa, porque foi aqui nesse prédio onde nasceu a Catarina II, e olha, aqui está o ano de nascimento dela, o ano de 1729. Olha, andando aqui pelas ruas aqui de Stettin, algo que me chamou a atenção, né? É a quantidade de letras, enfim, de consonantes, várias vogais, nas palavras do idioma polonês, né? Sempre que eu paro para olhar aqui, tantas placas das ruas, placas de lugares históricos também, outdoors, enfim, algo que chama a atenção de ver um idioma totalmente diferente. Vou confessar para você que faz alguns anos, aí, há uns 3 ou 4 anos, até comecei a estudar polonês. Enfim, acabei estudando até um nível básico ali, aprendendo várias palavras, a gramática, etc. E andando por aqui, até reconheci várias palavras andando por aqui, até porque é um hobby da minha parte, né, de estudar idiomas. Enfim, isso de reconhecer algumas palavras na rua até me deu um certo ânimo aí de talvez voltar a aprender polonês, mas ainda assim, só de ver essas palavras aqui, bom, é algo complicado, mas ainda assim interessante observar. Outro lugar importante da cidade, mas que foi construído mais tarde, é esse imponente complexo de monumentos. Ele foi projetado no início do século XX e a ideia era destacar a importância de Stettin como um grande centro portuário e urbano dentro do Império Alemão. Hoje, esse é um dos cartões postais da cidade e também ponto de encontro para muitos moradores, principalmente com esse terraço panorâmico, com esse enorme jardim que fica em frente ao rio que corta a cidade. Olha, essa região aqui onde eu estou é um lugar bastante importante aqui de Stettin, é um complexo aí com vários prédios históricos. Você tem primeiramente aqui desse lado aqui você tem o Museu Nacional aqui de Stettin, você tem ali o prédio do governo aqui dessa região aqui, da região da Pomerânia Ocidental, ao qual pertence aqui a cidade de Stettin, e mais ali à frente a Universidade de Stettin. E são prédios que ficam bem em frente aqui ao rio Oda, né, que é o rio que corta a cidade de Stettin. Aqui são várias pequenas ilhas que tem aqui nesse rio e essa é uma paisagem aqui da cidade, enfim, com esse jardim, com essa escultura. Muitas pessoas vêm para cá para curtir o pôr do sol, enfim, as pessoas vêm para se encontrar aí com amigos, né, e é um ponto de encontro bastante importante aqui na cidade de Stettin. E você se lembra que eu comentei lá na abertura que o estado polonês aqui da Pomerânia Ocidental, onde fica Stettin, tem uma certa ligação com o Brasil? Bom, isso porque lá no século XIX, quando essa região ainda fazia parte da Alemanha, e quando houve, né, uma onda migratória, aí muitos alemães acabaram deixando o país e foram tanto para a América do Norte como para a América do Sul. E no caso do Brasil, muitas pessoas foram ali para os estados tanto de Santa Catarina como do Rio Grande do Sul. Essas pessoas que foram para o Brasil, esses alemães, vieram dessa região da Pomerânia Ocidental. Eles levaram aqui da região da Pomerânia Ocidental muitas tradições desse lugar, como, enfim, danças, enfim, a culinária também que está presente hoje no sul do Brasil. Muitas dessas coisas saíram dessa região aqui na Polônia. E esses imigrantes também levaram para o Brasil o pomerano, um dialeto do alemão que até hoje é preservado por descendentes, principalmente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. Hoje em dia essa língua já não é mais falada por aqui, pois deu lugar ao polonês. E olha, andar por Stettin e pesquisar detalhes sobre os diferentes períodos daqui foi uma verdadeira aula de história, apesar de ter ficado apenas um dia aqui nessa cidade.
Bom, e aqui de frente com o rio Oda, esse rio que corta aqui a cidade de Stettin, que, bom, ali do outro lado você tem ali o porto, né? Tem até uma praia ali do outro lado, uma roda gigante ali também. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo, de conhecer também um pouco da cultura aqui da Polônia, um pouco aqui desse país, por meio dessa cidade, né? E vou ficando por aqui então, um grande abraço para você e até a próxima.